Olá, queridos, que a graça e a paz esteja em seu coração. Eu sou o pastor Éder Moreira e gostaria aqui de mandar um abraço a todos os queridos internautas do canal Falando Sério e também da página Falando Sério. Deus abençoe vocês. Eu gostaria aqui de deixar uma rápida reflexão bíblica que se encontra no segundo livro da Bíblia, o livro de Shemot, Êxodo, capítulo de número 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O retrato dessa passagem mostra que o povo de Israel estava vivendo um período sombrio nas terras dos egípcios. Isso porque eles estavam ali na condição de escravos. Havia surgido uma nova ordem faraônica que não conhecia José, nem mesmo seus feitos. Esse novo faraó, ele empenhou-se em subjugar o povo de Israel com medo de uma possível rebelião. Ele agora, esse faraó, juntamente com os egípcios, começa uma intensa e profunda perseguição, subjugando o povo, afligindo o povo de Deus. Mas há um detalhe interessante, porque o texto diz que quanto mais o povo de Israel era afligido, mais eles cresciam e se multiplicavam. E toda essa situação causava enfado nos egípcios. Observe a expressão enfadar que aparece no texto, o verbo enfadar aí no texto, no verso 12, porque o termo hebraico aí é o termo hebraico vaiaktsu, que significa revoltados consigo mesmos. É interessante observar essa narrativa, porque o texto vai dizer que conforme os egípcios observavam, mesmo em meio às aflições, o povo de Israel crescendo e se multiplicando, eles se revoltavam consigo mesmos. Perceba que há um detalhe interessante por trás dessa palavra, por trás desse termo hebraico, vaiakutsu. Qual é a ideia disso aqui? A ideia é mostrar que os egípcios, ao comparar a vida deles com a vida dos israelitas, e ver a bênção do crescimento na vida dos hebreus, eles se revoltavam com as suas próprias condições, com as suas próprias vidas. E aqui há uma palavra de Deus para nós. Todas as vezes que a mão de Deus está sobre a nossa vida, todas as vezes que a bênção de Deus repousa sobre nós, pessoas vão ficar revoltadas ao olhar para nós e contemplar a mão e a bênção de Deus sobre nós. Eu gostaria de deixar essa palavra para o seu coração. Por vezes, a bênção de Deus incomoda. E é isso que aconteceu com os egípcios. A bênção de Deus sobre os filhos de Israel começou a incomodar e a fazer com que os egípcios se revoltassem com as suas próprias vidas. Eles se comparavam com os judeus, com os hebreus, e diziam: como é que pode? Nós somos os senhores deste povo e eles estão sendo abençoados e parece que nós não somos. Começaram a se perturbar por isso. Não se incomode se alguém se perturbar, porque a bênção de Deus se repousa sobre a sua vida. Isso é uma marca registrada, é que a presença de Deus acaba incomodando os nossos inimigos, os nossos adversários. Pense nisso.